Bom dia, estou aqui na minha casa, estava fazendo faxina, limpando, né? E há dias eu quero compartilhar com você o que há dias o Senhor colocou no meu coração. Não despreze o dom que há em ti. Cuida com zelo. Então eu quero ler com você a palavra de Deus. Eu acordei com esse versículo e eu fui ler a palavra, né? E tá lá em 1 Timóteo 4:14, que fala assim, ó, não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos dos presbíteros. Medita estas coisas e nela se diligencie para que o teu progresso a todos seja manifesto. Então, eu e você temos um chamado de Deus, somos escolhidos para fazer a diferença na sociedade, no mundo, onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, nós possamos fazer a diferença. Então, nós não podemos negligenciar, esquecer, desvalorizar. Ninguém está me vendo, ninguém está me conhecendo, ninguém está reconhecendo o chamado. Mas quando alguém colocou as mãos sobre a sua cabeça e profetizou e falou que você seria, você não pode desprezar. Você não pode abrir mão daquilo que Deus está falando com você. Eu acordei pela madrugada e o Senhor falava, não despreze aquilo que eu te dei. Por imposição de mãos. Às vezes, eu não vou mais para a igreja. Não precisa ter igreja. Nós precisamos sim ser igreja no mundo, mas nós precisamos ter a nossa igreja, o lugar que nós levamos as pessoas, que a gente evangeliza, que a gente fala do amor de Deus. Nós, como igreja sozinha, nós não somos igreja. Nós somos igrejas unidas em Cristo Jesus, cada um tendo o seu jeito de ser, mas seguindo a Cristo, sabe? Falando desse amor verdadeiro que eu e você não venhamos, porque ninguém pode apagar aquilo que Deus nos ungiu. Então nós não podemos esquecer disso. Então o Senhor me trouxe à memória isso, não despreze o dom que há em ti. Nós recebemos o dom do Senhor. O Senhor, Ele nos chamou e Ele nos presenteou com os dons espirituais. Que eu e você tenhamos esse amor, sabe, por almas, amor pelo próximo. Então você que está me ouvindo, que você que vai me ouvir nesse dia, não despreze o dom que há em você. Pela imposição de mão, sim, cada pastor que colocou a mão na tua cabeça e profetizou vitória e profetizou que você seria, o inimigo se levanta para dizer que você não é. Mas eu quero dizer que Deus usou esses homens, essas mulheres, para profetizar sobre a sua vida. E eu e você precisamos crer nesse chamado de Deus. Nós precisamos entender. Você que está entrando ainda, que Deus te abençoe. Gabriela dos Santos, a Manuela Caroline, né? Vocês que são jovens, Osni Mira, você que está me ouvindo, valorize o dom que Deus colocou na sua vida. O Senhor me acordou para dizer isso, para nós não esquecermos que o Senhor nos ungiu com o propósito de falar do amor de Deus, de falar de Jesus, de salvação, de vida eterna. Às vezes a gente vê no Face pessoas dizendo, peça para pessoas que morreram, irmão, quem morreu não tem mais poder. É nós que estamos aqui, que podemos, fomos chamados, temos um chamado, somos evangelistas, somos aquela pessoa que pode abençoar, a mostrar o caminho da salvação, da vida eterna. Por favor, nós não podemos negligenciar o dom que há em você, não negligencie o dom que há em você. O Senhor nos chamou para fazer a diferença no mundo. Eu não sou missionária, eu não sou pastora, eu sou uma serva de Deus que um dia conheceu Jesus e foi liberto. E pela libertação do Senhor, o Senhor começou uma grande obra na minha vida. A obra é dele, tudo é para ele.
Então, que nós não venhamos negligenciar esse dom que Deus nos deu. Então, eu parei tudo, o meu serviço. Estou aqui no meio dos livros, né, na Bíblia, meditando na palavra. Eu tenho a Bíblia, que é a mensagem, e ela traduz melhor o que é a palavra de Deus, assim, no contexto de hoje, né? Fala assim, ó, primeira Timóteo 4, o versículo 14 fala assim, ó, transmita esta palavra, ensina todas essas coisas e não permita que ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem ou velho ou idoso ou tão criança ou tão inocente, ou não estudei, eu não sei, ou eu sou muito intelectual, eu não posso pregar a palavra, eu sou muito intelectual, ou eu sou muito conhecido, então eu não posso pregar o evangelho, eu não posso porque eu sou uma comerciante, isso e aquilo. Então, eu e você temos que valorizar. Nós não precisamos esperar que outra pessoa nos valorize. Então, o Senhor me chamou para isso, para dizer para você que você é importante, que nós somos importantes, nós somos escolhidos. Estava conversando com o seu Zico aqui na frente agora há pouco e a gente estava cheio da glória de Deus, ele testemunhando a vida dele, um senhor de idade, que muita gente no bairro conhece o seu Zico. Então, assim, ó, ele tem um dom que Deus deu para ele, e ele fala, e ele não esconde. Então, a pessoa, nós não tivemos conhecimento da palavra para pregar, que nós testemunhamos aquilo que Deus fez na nossa vida. Esse dom que Deus nos deu de não nos calarmos. E o tempo nosso, amados, o tempo nosso, Deus vai sim. Nós temos sim que apresentar a Deus o que nós temos escolhido para a nossa vida. Nós somos responsáveis pelo nosso tempo. Você pode ter a tua agenda, você pode organizar a tua vida da maneira que tu quiser, mas o Senhor, Ele vai mexer na agenda nossa. Semana passada fui fazer um fúnebre e no fúnebre eu falei sobre isso. Como está a nossa agenda? Será que a nossa agenda é mais importante do que a agenda que Deus tem para a nossa vida? Não esqueça, nós não somos simples mortais. Nós carregamos a glória de Deus. Que eu e você sejamos responsáveis por aquilo que Deus nos deu, os dons espirituais. Então, vê na tua vida quais são os dons que Deus te deu. Valorize. Seja importante no reino de Deus com aquilo que o Senhor te deu. Então, nós não podemos negligenciar. Nós como igreja de Cristo, nós não podemos negligenciar a presença de Deus na nossa vida. Olhe para você, você carrega a glória de Deus na tua vida. Isso é um presente, isso é um dom que Deus nos deu. Ele nos deu salvação, nos deu vida eterna. Será que nós vamos esconder esse tesouro só para nós? Ou nós vamos testemunhar desse amor, testemunhar dessa transformação, testemunhar desse Deus que tem realmente poder de transformar a vida? Convide pessoas para entrar nessa live. Muitas pessoas precisam ouvir isso, porque o Senhor falou, não despreze o dom que há em ti. Então, eu e você, nós não podemos desprezar. Realmente, nós podemos desprezar, se nós quisermos. Mas nós não vamos estar na vontade de Deus. A vontade de Deus é que a gente não despreze, valorize. Nós não precisamos simplesmente que outra pessoa valorize, mas que nós venhamos, sabe, a entender o chamado de Deus. A Marilda escreveu aqui, essa semana, o pastor também me entregou essa mensagem. E me disse, não abra mão do dom que Deus te deu. Então, nós, amados, nós somos responsáveis. Gente, nós não somos mais inocentes daquilo que nós escolhemos para a nossa vida. Nós somos responsáveis. Existem muitas almas para serem alcançadas. E a verdade precisa ser falada. Eu agradeço
A você que está me acompanhando nessa live, eu sei que se você colocar a palavra de Deus em prática, levanta-se, resplandece, porque o Senhor te chamou. Não adianta eu falar e você não receber a palavra. Muitas pessoas podem falar para você e colocar as mãos sobre você, mas se você não valorizar essa palavra, nós vamos viver negligenciando o nosso chamado. Ah, porque eu não sou isso, eu não sou aquilo. Nós não precisamos ser nada. Nós simplesmente precisamos valorizar aquilo que Deus nos deu. Eu amo a palavra de Deus, eu amo cada voz. A Graziela entrou também, Deus te abençoe. Que nós possamos valorizar, amados. Ninguém vai valorizar. O Senhor fala, não despreze o dom que há em ti. Não despreze, valorize. O Espírito Santo fala conosco. Não espere de ninguém. É eu falando com você. O Senhor fala conosco. Não despreze. Amém? Aleluia. Louvado seja o teu nome. Marilda, esta mensagem foi exclusiva para mim. Glória a Deus. Amém, Neia? Tudo bom? Deus te abençoe. Tamo junto aqui. Todo pessoal que conhece a gente sabe o que Deus fez na minha vida. O Senhor começou uma obra na minha vida e Ele é fiel para completar. Eu creio que muitas almas, muitas pessoas que vão ouvir esta mensagem possa, sabe, crescer, valorizar. Gente, nós precisamos valorizar aquilo que Deus nos deu. Não precisa outra pessoa valorizar, eu preciso me valorizar, eu preciso entender essa intimidade com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. A obra que Ele começou na tua vida, amada, não vai ficar por passado. Ai, Deus esqueceu de mim, Deus não esquece de ninguém. Nós que esquecemos dEle por causa de orgulho, por causa de mágoa, por causa de ressentimento. Nós passamos por prova e desistimos. Por quê? Porque não há maturidade. Deus não dá prova maior que a gente não possa resistir. Então, neste sábado de manhã, compartilhe essa mensagem com alguém. Convide alguém para estar aqui junto conosco. Uma live bem simples, nada informal. Parei a minha faxina e vim aqui compartilhar com você aquilo que Deus colocou no meu coração. Não menospreze o dom que há em ti, que foi colocado sobre as tuas mãos. Quando alguém coloca as mãos sobre a nossa cabeça, amada, é Deus que faz. E a obra começa na nossa vida, e aí começa uma luta. Mas se nós não entendermos o chamado de Deus para a nossa vida, não é ninguém que vai entender. Então eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Deus me conhece, Deus te conhece. Tem coisas que nós temos que voltar atrás e nos arrepender e dizer, não, Deus, eu abandonei a tua obra por causa de alguém que entristeceu, amados. Isso são lutas. A gente nunca vai ser o que os outros querem que a gente seja. E também nunca ninguém vai ser o que a gente quer que a gente quer que a pessoa seja. Mas elas são amadas de Deus. Nós somos amados de Deus. Nós temos um chamado do Senhor. Então, que eu e você venhamos valorizar. Não adianta, eu preciso ter o meu lugar, eu fui escolhida. O Senhor usou os pastores esses tempos, estava pensando, o pastor Marcelo Soares ministrou sobre a nossa vida a unção unção para fazer a obra do Senhor. E eu estava meditando esses dias e falei, Deus, tudo que o Senhor falou está acontecendo na nossa vida. Tudo que o Senhor profetizou através da vida de pastores que passaram na nossa igreja. Irmãos, tudo Deus tem honrado, porque o Senhor tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Então Deus, quando nos dá a prova, não é para a gente desistir, amados. A prova vem para a gente mostrar quem nós somos em Cristo Jesus. Porque às vezes a pessoa fica na obra porque alguém tá valorizando, porque não, irmãos, a obra do Senhor é do Senhor, as pessoas são cada um de uma maneira, mas nós temos que entender quem nós somos em Cristo Jesus. Então nós precisamos sim fazer a diferença na sociedade. A igreja somos nós. Aonde nós colocamos a planta dos pés, nós carregamos essa glória maravilhosa. Nós podemos
amar o próximo. Tem pessoas que precisam te ouvir. E o Senhor diz assim, ei, cadê o dom que eu coloquei na tua vida? A Bíblia não fala, buscai com zelo os dons espirituais? Então, nós buscamos, o Senhor derrama sobre a nossa vida. E o que nós estamos fazendo? Nos desvalorizando, porque essa estratégia do diabo é que a gente pare, é que a gente desista, para que a gente não prossiga, porque as lutas vêm. Não tenha medo, o nosso descanso não é aqui. Saiba que realmente eu como igreja, você como igreja, vamos fazer a diferença na sociedade. Não importa título, não importa nada. Importa é o que eu valorizo daquilo que Deus me deu. Quero continuar lendo aqui. Transmita esta palavra, ensina todas essas coisas e não permita que ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem ou velho. Ensina os cristãos com a vida, pela palavra, pelo procedimento do amor, pela fé, pela integridade. E continue lendo as Escrituras, aconselhando, ensinando. Quanto aos dons especiais do ministério concedido, quando os líderes da igreja impuseram as mãos sobre você, mantenha-o puro e ativo. Mantenha-o puro e ativo. Nós não podemos parar porque a gente acha que eu tenho que parar, eu vou parar porque eu não... Não, mantenha ativo. Mantenha puro e ativo, sabendo que o dom veio de Deus e Ele te escolheu. Então, a palavra, para mim, teve muito valor. Eu espero que esta palavra adentre o teu coração e faça morada, porque realmente o Senhor tem pressa. Ele tem pressa de nos usar, Ele tem pressa que nós venhamos. Tudo bom, Elizabeth Fagundes? Bênção. Muito bom ter vocês. Venha na tarde da bênção, tem sido maravilhoso. Deus tem operado maravilhas naquele lugar, nas tardes da bênção. Eu ainda acredito, sabe, na tarde da bênção. Assim eu comecei. O evangelho eu conheci na tarde da bênção. Entrei na igreja depressiva, sem prazer de viver, 34 anos. Hoje eu tenho 61, tenho muito prazer. Eu jamais imaginaria que um dia eu estaria aqui numa live falando para o Facebook, falando para pessoas. Eu creio que muita gente está ouvindo e vai ouvir essa palavra. Quando eu conheci Jesus, a minha vida realmente se transformou. Eu tenho o antes e o depois com Cristo. Cristo mudou a minha vida. Eu podia ir muito para os bailes, eu tinha muita alegria, eu jogava, mas chegava no corredor da minha casa, eu chutava os sapatos e a tristeza voltava. Porque o que faltava na minha vida é que eu tivesse o dom que Deus tinha me chamado desde a minha infância. Eu sempre fui muito simpática, muito fácil de conversar com todo mundo. Para mim, não tinha velho, não tinha novo. Desde criança, minha mãe dizia, essa guria é diferente, porque ela gosta de todo mundo. E realmente eu gosto das pessoas, eu amo o próximo. Não é hipocrisia, não exijo nada de ninguém, não exijo perfeição de ninguém, mas Deus me deu o dom do amor ao próximo. E eu não sabia, não conhecia a palavra, né? Até meus 36 anos, eu caí numa depressão profunda. O Senhor mudou o meu destino, mudou a minha vida. Realmente, desde o dia que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. E é isso que eu quero compartilhar com vocês como igreja, né? Igreja não é placa de igreja não, irmão. Igreja somos nós, mas nós precisamos ter a nossa igreja, tá? Nós não podemos achar que nós somos igreja onde vamos. Somos, mas nós precisamos como igreja, é como um graveto. Não vai pegar fogo. O graveto pega e apaga. Agora, se tiver um monte de pessoas, faz a diferença. Voltando a falar, quando eu cheguei na igreja do Guanabara, no mês de março de 96, ali tinha gente de fé. Pode contar. Porque Deus transformou a minha vida. Eu não conhecia Jesus. Eu conhecia um Cristo na cruz ainda. Eu não conhecia a palavra de Deus que hoje fala, né? Se eu não me engano,
Apocalipse 1:18, que fala que Jesus falou com João, né? João, eu sou aquele que estive morto, mas eu estou vivo. E de eternidade a eternidade eu sou Deus. Eu que tenho a chave do inferno e da morte. O mundo precisa conhecer esse Jesus, sabe? Que ele tem a chave do inferno e da morte. E eu conheci esse Jesus. Que ele não vai me levar para o céu porque eu sou perfeita. Ele vai me levar para o céu porque ele morreu na cruz. E eu aceitei ele como meu único e suficiente Salvador. Espero que você ouça essa palavra e essa palavra dentro do teu coração. Porque o aceitar Jesus, a salvação é de graça, não é por obras, não. Mas se eu sou salvo, eu faço a obra do Senhor. Que eu e você venhamos valorizar essa vida com Cristo, sabe? Onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, nós precisamos fazer a diferença, sim. E nós fizemos, não porque nós somos melhores que ninguém, mas o Espírito Santo que habita em nós e quer falar com essas pessoas. Ele quer nos usar como ferramenta importante. Eu estou muito feliz de ter tido coragem de acessar o meu celular no Face agora, né? Estar ao vivo com vocês, compartilhando essa palavra. Eu e você somos importantes, sim, no reino de Deus. Nós fizemos a diferença, sim, no reino de Deus. Não despreze o dom que há em você, que foi colocado pela imposição de mãos. Não sei se você é líder, não sei se você é pastor e abandonou, não sei se você é qualquer líder de célula. O ministério que Deus te deu, nós temos que ter compromisso com isso, porque o Senhor não vai apagar. Não pensa que, eu desisti, eu vou... Não está apagado, está ligado no céu. Porque a Bíblia fala que nós ligarmos na terra, será ligado no céu. Nós podemos até achar que Deus não está vendo, não. Ele está vendo, porque o compromisso com Ele é nós com Ele, é Ele conosco. Então, tudo que ligar na terra será ligado no céu. Então, o que nós desligarmos também estará desligado, infelizmente. Mas isso não nos tira o compromisso do chamado que Deus teve conosco quando houve a imposição de mãos. Os pastores que colocam as mãos sobre nós, eles têm uma responsabilidade de nos abençoar. E nós somos abençoados, sim. Mas aquilo que nós fizemos com o que recebemos é compromisso nosso. Então, o Senhor falou muito claro comigo pela madrugada. Não despreze o dom que há em ti. O Senhor falou para Timóteo. Timóteo era um menino. Talvez você diga, não, mas eu já sou mulher mais velha. E daí? O Senhor chamou Moisés com bastante idade. Então, se eu não quero viver a palavra de Deus, então eu nem leio. Porque realmente isso aqui é para os nossos dias de hoje, irmão. Quando eu leio a história de Timóteo, eu fico apaixonada. Sabe? Eu fico apaixonada porque a palavra de Deus, ela traz vida para nós, e vida espiritual. Quando eu vejo ali, que a Bíblia fala sobre a mãe e a avó de Timóteo, elas eram esposas de homens. A mãe de Timóteo, ela era uma mulher que ela não tinha esposo convertido, mas e sabendo que o apóstolo Paulo falou para Timóteo que ele tinha a fé não fingida como a mãe dele, então por que eu vou parar? Por que você vai parar? Por que você está em casa parada? Se eu e você somos o exemplo para os nossos filhos. Olha só que coisa linda, Timóteo. O apóstolo Paulo falou para ele, você tem a fé não fingida da sua mãe. Então nós precisamos ter uma fé verdadeira, minha amada. Nós não precisamos de outra pessoa para que a gente tenha uma fé. A nossa fé tem que estar na palavra de Deus. A palavra de Deus fala assim, que sem fé é impossível agradar a Deus. Por que é impossível? Porque se nós não tivermos fé, nós vamos nos alimentar mais dos nossos problemas, mais das nossas fraquezas. O Senhor não precisa disso. Ele simplesmente quer que a gente creia no chamado que Ele tem para a nossa vida.
Existem muitas pessoas precisando, sofrendo de depressão, de angústia, de tristeza, até dentro da igreja. Mas por quê? Porque não ouve a palavra e não coloca em prática. Então nós precisamos ter responsabilidade com aquilo que Deus nos deu, a carta. Essa carta tem que ser lida. Essa carta tem que ser vivida. Essa carta tem que ser escolhida por mim viver a verdade. Senão eu só sou uma religiosa. Se eu não trouxer da igreja, do altar para minha casa e viver aquilo que o altar me traz, bênçãos, sabe? Abençoa a minha casa, abençoa a minha família. Então não é questão de religiosidade, eu não estou aqui falando de placa de igreja, amém, a tua igreja é a melhor igreja. A minha igreja é ótima, a tua igreja é ótima, abençoa, recebe as bênçãos dos teus pastores e seja canal de bênção. Seja canal de bênção onde você colocar. Eu posso falar isso porque eu sou igreja, eu não sou pastor. Talvez se você estivesse ouvindo aqui uma pastora falar, você estava questionando, mas eu não sou pastora. Eu sou uma serva do Senhor, alguém que foi escolhida, porque pela misericórdia dele ele me alcançou. E pela misericórdia o Senhor te alcançou. Mas nós não podemos desprezar o dom que há em nós. Nós não podemos negligenciar aquilo que o Senhor nos deu. Então, não fique olhando o dom do outro e queira ser aquilo que o outro é. Não seja aquilo que Deus te chamou, para aquilo que o Senhor te chamou. Procura descobrir o dom que há em ti. Procura valorizar o talento que você tem. Não fique frustrado porque, comigo foi diferente. Não, irmãos. Realmente, nós começamos uma guerra. O Senhor nos chamou para uma grande guerra. Mas não é guerra de carne, é espiritual. Então, o que nós precisamos, sabe, valorizar esse chamado de Deus. Vamos ganhar almas, vamos falar do amor de Deus, vamos testemunhar. Alguém falou mal de alguém, não entre na roda dos escarnecedores, murmuradores. Seja você o sal da terra, a luz do mundo, aquela pessoa que as pessoas gostam de conversar. Eu gosto de conversar com a fulana lá, me traz paz, me traz confiança da palavra de Deus. Eu já não ando mais nem preocupada com Covid, com nada. Eu faço a minha parte, uso álcool gel, uso máscara, mas não fique frustrado, achando que você vai morrer. Você não vai morrer de véspera, você vai morrer no tempo de Deus. E, na verdade, a gente não morre, o Senhor que nos chama. Então, valorize, amados, o chamado de Deus para a tua vida. E obrigado por você que está me ouvindo, que você que está assistindo. Não culpe ninguém do teu fracasso. Não culpe ninguém porque você desistiu. Diga para você, eu não valorizei o dom que Deus me deu. Volte ao primeiro amor, comece de novo. Faz 25 anos que eu aceitei Jesus para mim, parece que foi ontem. Sabe, eu preciso valorizar isso. Porque se a gente esquece quem Deus é na nossa vida, a gente começa a dar valor para outras coisas. Palavra de derrota, palavra... Não aceita, porque nós temos. Guarda no teu coração a palavra do Senhor. Sabe? A tua palavra escondi guardada no meu coração para eu não pecar contra ti. Que eu venha valorizar isso, a palavra do Senhor na minha vida. Que eu e você venhamos valorizar esta palavra que é tremenda, é sobrenatural. Como eu volto a falar, eu conversei com o seu Zico, um homem cheio de Espírito Santo, contando experiências maravilhosas, que eu e você também possamos nos reunir, não para falar coisas ruins, mas falar das bênçãos que Deus fez através da nossa vida, compartilhar com as pessoas aquilo que o Senhor tem poder de fazer através da nossa vida. O Senhor nos ama, Ele nos chamou com um grande propósito e eu agradeço a Deus. Eu agradeço a Deus todos os dias por eu poder permanecer no Senhor, porque as lutas vêm para que a gente pare, que a gente desista. Só quem vai desistir é nós. Porque o Senhor nunca vai desistir de nós.
O dom que Ele nos deu vai permanecer. E nós somos, sim, responsáveis por esse chamado. Que eu e você, vou repetir, porque algumas pessoas estão entrando agora, né, a palavra que Deus me revelou. Glória a Deus. Não te faças negligente com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos dos presbíteros. Mediante essas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos se manifeste. Se você e eu guardarmos os dons, você vai manifestar na vida de outras pessoas, através de você, aquilo que Deus quer fazer em outras vidas. Não menospreze esta palavra, não menospreze o dom que Deus te chamou. Como eu falei, eu não sou religiosa e não tenho... A minha igreja é uma ótima igreja. Que você valorize a sua igreja e seja canal de bênção na tua igreja, porque o mundo precisa daquilo que você tem. Não menospreze as vezes que foi ministrado na tua cabeça, palavras que foram lançadas sobre a tua vida. Não, você pode menosprezar, mas não deve menosprezar. Você tem o livre-arbítrio de fazer com aquilo que você recebeu, desculpa, o que bem você quiser, mas Deus te ungiu. Senhor Deus e Pai, nesse momento, Deus, nós estamos aqui, o número de pessoas online, para fazer a tua obra, Pai. Assim, tu me chamasses e me desse essa palavra, não menospreze o dom. Eu estou aqui, Pai, na tua obediência, falando através do Facebook. Outras pessoas estarão ouvindo esta palavra, Pai. Tu conheces o meu coração. Tu conheces para quanto seria impossível, Pai, eu estar fazendo uma live. Mas toda a honra, toda a glória, todo o louvor é a Ti, Senhor. Aquilo que o Senhor quer fazer, derrama, Senhor, sobre este coração que está ouvindo, Pai. Que ele venha se lembrar, Paizinho amado, do dom que o Senhor deu a ele. Senhor, desperta, Pai. Tira, Deus, toda a mágoa, todo o ressentimento, tudo que nós mesmos, às vezes por nós, colocamos em nosso coração, em vez de estarmos cheios da Tua glória, do Teu poder, dos dons que o Senhor nos deu, estamos com fruto, com a obra da carne, Pai. Deus, tira, Senhor, todo sentimento, porque o melhor lugar é estarmos em oração. Nesse momento, Pai, nós estamos na Tua presença, Pai. É o momento de limparmos toda a obra da carne na nossa vida, toda a mágoa, todo o ressentimento, toda a tristeza da alma. Que tudo, quando a Tua água, Senhor, da Tua palavra entra dentro de nós, vai transformando, vai limpando e fazendo aquilo que o Senhor quer que faça. Eu abençoo, Pai, a vida dessas mulheres, desses homens que estão me ouvindo. Que esta palavra, Senhor, seja para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado a você que me acompanhou. Eu creio que vai valer a pena nós sermos sensíveis à voz do Espírito Santo e fazer a vontade dele. Amém? Deus te abençoe.